Bom dia para quem é de bom dia. Boa tarde para quem é de boa tarde. Boa noite para quem é da noite. Quem fala com vocês é o pastor Fábio. E hoje nós vamos estar conhecendo um pouco da história de São Cipriano. Vamos conhecer a história de São Cipriano, o mago bruxo, mais conhecido no mundo na arte da magia branca e da magia negra. Queridos e queridas irmãs e irmãos, Cipriano, ele foi uma criança que nasceu na Antioquia, velha cidade da Ásia Menor, que estava situada entre a Síria e a Arábia. Cipriano, meus amados e queridos irmãos, ele era um filho de pai detentores de grande riqueza, ou seja, ele era um filho que seus pais eram muito ricos, e Cipriano, quando foi crescendo, ele começou a mostrar que ele tinha alguns poderes, e quando seus pais perceberam os poderes que havia sobre Cipriano, então seus pais separou de crianças, ele não tinha amigos, botou eles em escolas bem para pessoas bem desenvolvidas, e Cipriano foi se desenvolvendo, foi estudando a magia. Os pais de Cipriano, quando eles detectam que o filho era dotado de muito carisma, forte inclinação para a arte das ciências ocultas, ou seja, para a arte das magias. Ciências ocultas é ciência da bruxaria e etc. Então eles procurou separar seu filho e deixar seu filho só estudando. E o trajeto de Cipriano foi muito grande. Ele estudou bastante. E aos 30 anos de idade, meus irmãos, ele sentiu que havia ainda muitas coisas a serem estudadas. Então ele decidiu ser guiado espiritualmente, e ele deixou sua cidade e partiu-se para a Babilônia. Ele foi parar na Babilônia. E naquela época já era tido como grande iniciado, mas mesmo assim estava disposto a estudar mais. Ele estava disposto a estar estudando mais e mais. E ao chegar na Babilônia, decidiu estudar astrologia judiciária e a decifrar os mistérios dos supersticiosos caldeus. Queridos e queridas irmãs e irmãos, Cipriano, ele tinha um prazer muito grande pelo conhecimento. E ele estuda com afinco todos os preceitos dos caldeus e tudo que havia aprendido nos templos, nos oráculos de sua terra, ele decidiu pôr em prática tudo. Ele decidiu pôr tudo em prática, aquilo que vivenciara. Mas só que ele foi uma pessoa que ele procurou sempre aprender com quem sabia mais.
Então ele foi ao encontro de Évora, a bruxa que era muito poderosa naquela época. Ele foi ao encontro de Évora. Ele sabia que, mesmo consciente do poder que tinha atingido, Cipriano, mais e mais, ele queria poder dentro dos rituais para obter melhores resultados. Então, queridos irmãos, para obter melhores resultados práticos, ele procurou se aliar a uma das bruxas mais poderosas da época, que chamava Évora, que tinha fama de ter fácil acesso aos demônios e que era lendária por predizer o futuro pelas mãos. Ela lia as mãos das pessoas, ela lia as cartas, ela interpretava os sonhos, e em todos os rituais se faz necessário a presença de uma mulher para obter o real equilíbrio. Ou seja, meu amado e querido, eu quero dizer para vocês que todo macumbeiro, quem trabalha com macumba, quem trabalha com magia negra, bruxaria, satanismo, quem trabalha com essas áreas aí, para eles ter um equilíbrio e ter resposta nas suas magias pesadas, eles precisam de uma mulher para ter o equilíbrio. Então, claro, Cipriano era um grande sábio quando ele procurou a bruxa Évora, porque ele passou a ter um equilíbrio e tornar-se mais poderoso com a ajuda da Évora, que tinha a fama, né, era muito famosa de ser a bruxa mais cruel e também mais conhecida nos conhecimentos das energias e etc. Então ele foi desenvolvendo a magia, e essa bruxa, com o passar do tempo, ela morre. E quando ela morre, ela deixou para Cipriano alguns manuscritos, ou seja, alguns escritos que ela deixava sobre as suas práticas. Então isso reforçou a força de poder que ele tinha. Ele passou a ter um poder maior. E Cipriano passou a ser um lendário bruxo. Além de ser mago, bruxo. O que significa bruxo? Bruxo são aqueles que possuem a sabedoria oculta. Ou seja, ele tinha o conhecimento ou os conhecimentos ocultos que outras pessoas não sabiam. Então ele detinha esse conhecimento e essa sabedoria da bruxaria. Mas a história que nós estamos narrando aqui fala que ele se apaixonou por uma mulher. Ele se apaixonou por uma mulher, ele achava a mulher mais bela, né, que ele amou. Então o mago Cipriano, sem sombra de dúvida, ele se apaixonou por Elvira. Foi Elvira. Ela era filha do senhor de Sória, mulher de rara beleza, admirada, cortejada pelos homens do local. E quando Cipriano conheceu Elvira, de imediato se apaixonou por ela. Se apaixonou por sua beleza. Daí para frente ele decidiu que ela seria sua a qualquer preço.
Mas para isso ele teria que cortejar e seduzi-la, feito quase que impossível, pois o pai, extremoso, zeloso, cercava a sua filha em todo o tempo. De todos, guardava-a como uma joia rara, esperando o dia em que daria a sua filha em casamento a um jovem de casta nobre, que tivesse bons sentimentos. Ciente disso, Cipriano decidiu que não desistiria de Elvira. Ele pensou 2 vezes para pôr em prática o que aprendera. E durante longos e enfadonhos anos, a sua arte demoníaca entraria em cena. Desta feita, foi visitar o pai de Elvira para declarar que era pretendente de sua filha. Já foi logo adiantando que era um homem de bem, dono de grande fortuna, foi logo falando da fortuna que ele tinha. E o pai da menina, ao médio, né? Mediu ele de pé até a cabeça, percebeu que se tratava de uma pessoa muito vulgar e que poderia até ser muito rico, mas não estava à altura da sua filha. Sem constrangimento nenhum, perguntou: entende por acaso, esposa, pretende por acaso esposar minha filha Elvira? E aí ele falou: evidentemente que não, Senhor, quero apenas ser o seu amor. O Senhor de Sória irritou-se pela insolência recebida através da resposta ousada de Cipriano, e este, ao sentir-se repelido, disse que ia pôr em prática suas artes mágicas e transformá-lo ela em sua esposa. Então, Cipriano foi lá, pegou o pai de Elvira, transformou em uma estátua de mármore. Executada a ameaça, Cipriano tratou de falar com Elvira. E falou ele assim para Elvira, meus irmãos: o mesmo irá acontecer se você recusar ser minha esposa. Mas calmamente a donzela Elvira, ela disse: quero que venha comigo e que deixe de adorar a este falso Deus. Ao ouvir seu pedido, Elvira prostrou-se seus joelhos no chão, clamou aos céus pedindo auxílio de Deus. E diante de significativa recusa, sentindo-se humilhado por Deus, a quem ele desprezava, ele transformou a bela Elvira em uma estátua de mármore. Meus irmãos, o Cipriano, ele era muito mau. Ele era mau e ele era poderoso em magia. Mas, no decorrer da história, eu vou estar narrando para vocês e falando o que aconteceu com tudo isso, ok? Então vamos para a segunda parte. Vamos lá, meus queridos. Segunda parte, né, de Cipriano fala que, passando-se alguns dias da busca, apareceu
no palácio uma mulher vestida com adrajos e queria falar com o rei. E assim ela foi introduzida na sala do trono, na presença do rei. Ela portou-se de uma maneira incomum, porque ela também era uma bruxa. E em nenhum momento ela curvou-se para saudar como majestade. E enfurecido, com tal desrespeito, o rei ameaçou mandar matá-la. Sem temor, a mulher falou: "Que rei bárbaro és? Prefere ver o meu sangue derramado do que saber o paradeiro do seu amigo? Vim aqui para trazer a notícia do Senhor de Sória, por quem tanto busca." Mas para salvá-lo, deverá poupar minha vida e mandar matar a um homem de nome Cipriano. O feiticeiro Cipriano exclamou. O rei, indignado: "Sim", disse a mulher, "e eis o que tens a fazer, meu senhor. Ordene que traga à tua presença o feiticeiro Cipriano, e lhe ordene que traga o senhor de Sória e sua família. Mas terá que ameaçá-lo, pois ele é teimoso." Mesmo não acreditando nas falas da mulher, mandou buscar Cipriano sob pena de morte. Se não comparecesse ao palácio, embora contra sua vontade, Cipriano compareceu e ficou mais irritado ao saber do assunto. Invocou a entidade maléfica, encantou todo o palácio. Aterrado ao ver o admirável poder de Cipriano que detinha, o rei caiu aos seus pés. Ou seja, meus irmãos, Cipriano ficou tão indignado que ele clamou por todos os demônios, ele invocou todas as entidades do mal, ele encantou todo o palácio e ele aterrou o palácio, ele destruiu completamente o palácio, só ficou o rei. O rei e os súditos ali vendo toda a destruição. O rei teve que se prostrar aos pés de Cipriano e teve que suplicar que retirasse o feitiço imposto a ele e a sua família, pois a única culpada pela ofensa era uma mulher mal vestida que estava escondida no palácio, o que acusava de muitos crimes. Então trouxeram a mulher à presença de ambos. Ela falou, dos crimes cometidos por Cipriano. E Cipriano disse: "Que poder tem contra mim, mulher?" Indagou Cipriano. "Tenho muito poder, pois sou feiticeira há mais tempo que você. Fui uma das primeiras a fazer o pacto com o diabo." E gritou a bruxa. "Muito bem", disse Cipriano, admirado. "Então, como pertence à minha hierarquia, formada na mesma escola iniciática, não jogarei sobre teus ombros a minha ira, e muito menos o meu poder. Mas o que estás a pretender de mim com tantas acusações?" A bruxa disse: "Quero que traga o senhor de Sória e sua família à presença do rei. Posso até atender teus desejos, mas para tudo há uma condição. Quero que Elvira seja minha." Então apresente-os ao rei
a bela Elvira será tua. Mas ela e o rei já havia combinado, ou seja, ela e o rei já tinham feito uma combinação de que quando ele desfizesse a feitiçaria, daria cabo da sua vida, mataria Cipriano. Então, após algumas horas, Cipriano voltou com o senhor de Sória, a família, e trouxe. E o rei disse: eu ordeno que saia da minha presença, bradou o rei aos ouvidos de Cipriano, indignado pelo mal causado à família do amigo. Não és somente um feiticeiro, és também um assassino. Esta é a paga que me dá, disse Cipriano, por ter libertado a família do senhor de Sória e a ele próprio. Pois muito bem, daqui para frente verás o que sou capaz de fazer, disse Cipriano. E menosprezado, irado por ter sido enganado, fervorosamente clama pelo demônio. Então ele ordenou que os demônios viessem e imediatamente 10 castelos ele pede as suas ordens. Porém, a ordem resultou em nada, porque a bruxa, a feiticeira, estava atuando contra os feitiços de Cipriano. E quando Cipriano sente-se que não estava nada acontecendo, ele teve que sair. Ele teve que se retirar para fora do palácio. E em seu socorro, ele pede a Lucifer. Ele exige de Lucifer a resposta, por que aconteceu aquilo. Então Lucifer aparece para Cipriano e diz assim: acalma, Cipriano, Elvira será tua. Siga somente as minhas instruções que vou passar. Coloque em um caldeirão de ferro azeite virgem, bichos amassados, formigas, sapo, moscas, ratos, cobras, e em seguida encerre o líquido num frasco bem fechado, sem cheirá-lo. Assim Cipriano fez, meus irmãos. E Lucifer disse para Cipriano: prepare uma lâmpada com óleo do frasco e ponha uma fava na sua boca, para entrares no palácio sem ser visto, ou seja, invisível. Como conta a lenda, tornava as pessoas invisíveis. E isso mesmo, meus irmãos, aconteceu. Ele entrou no palácio, lá ele acende a lâmpada, leva consigo, e sendo assim, ele afugenta a todos, e em seguida ele põe uma fava na boca da feiticeira e outra na boca de Elvira, e diz as seguintes palavras. Ele fala as seguintes palavras: favas, acompanhai-me com tudo preparado. Cipriano seguiu para o palácio e venceu a feiticeira, tornou o rei e o senhor de Sória contra a vontade de seus amigos, e apossou-se de Elvira como era o seu ardente desejo. Ou seja, através da bruxaria, ele conseguiu aprisionar, e o rei não pôde fazer nada. A bruxa também não pôde fazer nada, porque ele venceu a bruxa no poder da magia. E ele também conseguiu vencer o senhor de Sória, que era o pai da Elvira, né? Então, aí está um pouco da história, mas em outro momento
eu vou estar falando da conversão. Eu vou dar o resumo final de algumas coisas que Cipriano fez, mas também vou falar do resumo final do que aconteceu, do que Cipriano foi depois, né? Aqui nós estamos no velho Cipriano, mas depois o Cipriano se torna uma nova criatura. Uma nova criatura. E quando ele se torna uma nova criatura, ele aprende as coisas de Deus sagradas e ele se torna em um padre e morreu ele junto com outra jovem e ele morreu por amor de Cristo, da verdade, e por não aceitar mais ser um bruxo. Mas isso a gente vai ver no decorrer. Eu quero que vocês conheçam um pouco da história de Cipriano e depois vocês vão conhecer a conversão de Cipriano, tá bom? A todos um grande abraço. Continuidade falando sobre o assunto São Cipriano. Eu quero falar agora sobre Clotildes. Em uma das entrevistas com o príncipe dos demônios, Cipriano, meus irmãos e queridos, ele inquiriu, ele falou assim: o que receberei de prêmio no dia de hoje? Presente este que receberei por minha dedicada lealdade a vós. Hoje receberás um grande prêmio e muito prazer, respondeu pronto Satanás a Cipriano. Satisfeito com a resposta, indagou e acrescentou: caro senhor e amigo, leal, a quem eu venero e obedeço há mais de 10 anos. Com fidelidade, com satisfação, ainda não estou contente por estar longe de ti. Se és meu discípulo fiel, respondeu Satanás, hei de retribuir as atenções. Ponha as favas mágicas em tua boca e segue-me. Então Cipriano, meus amados e queridos, ele imediatamente, Cipriano e o demônio ficaram invisíveis. E num passe de mágica, estava no palácio da Prússia. Satanás abrindo uma passagem ao lado do quarto, né, da princesa Clotilde, disse a Cipriano: vês aquela jovem princesa ali deitada? Pois sabia que não há em todo o mundo mulher mais bela que ela. Deixo a teu dispor desde agora para fazer com ela o que desejar. Eu estarei aqui para protegê-lo de qualquer situação embaraçosa. Então, queridos irmãos e amigos, Cipriano usou todas as artimanhas para que a bela princesa acompanhasse, mas seus esforços foram inúteis. Passaram-se vários dias e ele insistiu em suas armadilhas, mas todas elas não obtiveram sucesso. Um belo dia, meus queridos, estando ele muito irritado por não ter ainda conseguido convencer
a princesa a acompanhá-lo, decidiu entrar no palácio em plena luz do dia e falar ao rei. Mas como o rei estava ausente da corte, seria necessário que Cipriano o esperasse por vários dias. Isto irritou ainda mais. Mas chegando o rei ao palácio e vendo o feiticeiro, enfurecido, deu logo o alarme a seus soldados. Cipriano, ao sentir-se em perigo, tratou de fugir, procurou em seu bolso a fava mágica, que tornaria invisível de imediato, mas não a encontrou. Porém, lembrou do demônio. E apanhando do outro bolso um tubo de prata, destampou e dele surgiu uns diabinhos. E os diabinhos disse: "O que deseja?" indagou o espírito das trevas. E Cipriano disse: "Eu quero 4 castelos protegendo-me dos meus inimigos." Então, de imediato, os diabinhos cumpriu suas ordens. Mas nesse interim chegou a cavalaria com as escoltas dos soldados do rei, mas nada conseguiria fazer contra Cipriano. O entrave foi tão violento que o castelo dos pais de Clotilde ficou totalmente arrasado. O rei, desesperado, ajoelhou-se aos pés de Cipriano, implorou que o perdoasse por ter desafiado. Cipriano nada respondeu. O rei então pediu que perdoasse em nome da pessoa a quem ele mais amasse. "Bem sabes que sou um mago, feiticeiro", disse Cipriano, "que uso a magia diabólica. Vês que teu palácio está totalmente destruído. Que me darias tu se eu fizer voltar ser como era antes o teu castelo?" Em seguida, Cipriano proferiu suas palavras mágicas. "Eu ordeno", ele disse, "eu ordeno, pelo poder da magia negra, que obedeça a tudo que eu ordeno. Quero que imediatamente que este palácio volte a ser como era antes. E para Golão traga Matão, Vaz do Palto e do Chião, e do Molidão, Pechelá, Esperar, Regra, Retragarão, Onite, Pontuão." Assim que Cipriano terminou de proferir sua reza maligna, o palácio voltou a seu estado natural e o rei ficou boquiaberto com a mágica prodigiosa do feiticeiro. Mas, com muito medo, novamente jogou-se aos pés de Cipriano e suplicou: "Eu imploro a ti, grande mago das ciências ocultas, desejo que me perdoes e se lhe ofendi em alguma coisa." E ele disse: "Levanta-te, homem, eu te perdoo, mas com uma condição, de levar Clotilde comigo." Bradou a voz de Cipriano energicamente. O rei nada respondeu. Voltou a gritar Cipriano. Então o que respondeu o homem, mais uma vez o rei não pronunciou. Irado, Cipriano ele foi lá, esbravejou e ordenou aos demônios, pela magia negra, branca e por todos os rituais de demônios, que tudo neste reino fique encantado, reduzido a penedos, e que o rei e a rainha vire 2 estátuas de mármore. Imagine, irmãos, o poder maléfico que esse homem tinha. Em 5 minutos, seus desejos foram executados. Somente não conseguiu
encontrar Clotildes. Irado com isto, Cipriano bradou a Satanás: Onde estás, Satanás? Satanás, Satanás, aparece-me, Satanás. Eu estou aqui, às tuas ordens, meu amigo Cipriano. Ordenou-me, explique por que não consigo o prazer com esta princesa. Se tu realmente és demônio, ordeno que digas somente a verdade. Disse a princesa Clotildes, que tudo ouvia. Amigo Cipriano, respondeu o demônio, movido por uma grande força maior, há um Deus poderoso que tudo pode e que tem poder sobre a terra, o mar, os céus. E se for desejo dele, eu e tu não pode atingir e nem mover, porque o poder de Deus não tem limites. A bela princesa invocou por seu nome, por isso não pude deixar de confessar-te a verdade. Não a conseguiste ainda, porque todos os dias ela reza uma forte oração a esse Deus, e por ele é protegida de todas as bruxarias e das minhas tentações. Ao ouvir isto, Cipriano prostrou-se os seus joelhos ao chão e, desalento, disse: Senhor dos altos céus, quem sois vós, que eu não conheço? E tu, Satanás, espírito maligno, demônio maldito, foste a minha perdição. Maldita seja a hora em que fui concebido. 1000 vezes seja maldito o ventre que me gerou. Maldito seja meus pais, de quem sou descendente. Maldita seja a hora em que nasci. Amaldiçoo e nego o leite materno que mamei. Maldito seja que tal criação me deu. Maldito seja todos os passos. E ele disse: meu Deus, fazei já abrir as portas do inferno para tragarem estes malditos homens, desapareça para sempre. Jesus, se ainda tenho salvação, responde-me dos altos céus. Cipriano ouviu a voz que queria ouvir, dizendo: Filho, continue com esta vida que tens, que te avisarei com 1 ano de antecipação a salvação da tua alma. 1 ano antes da tua morte serás avisado. Cipriano beijou a terra, agradecendo os benefícios que viria de Deus. Porém, Cipriano estava sendo enganado, pois a voz que ecoou pelo palácio não era de Deus, e sim dos demônios, querendo enganá-lo, e subiu aos astros para uma nítida impressão que a voz era de Deus. Em resposta aos seus rogos, Cipriano, muito ingênuo, nada percebera. Está vendo, meus irmãos? No momento que ele pensou em converter-se, o diabo engana ele como se fosse a voz de Jesus Cristo, mas não era a voz de Jesus Cristo. Então ele ficou ainda 1 ano servindo ao diabo. E durante esse 1 ano, ele foi passando em uma determinada igreja, na porta de uma determinada igreja. E quando ele estava passando nessa porta dessa igreja, acontece, meu irmão, que ele ouve uma pregação. E era uma pregação muito poderosa, pentecostal. E ele esbravejou contra o padre daquela época. Ele começou a esbravejar na porta, falar muitas palavras,
E o padre continuou pregando. E quando terminou de pregar, o padre saiu para o lado de fora e falou: o que queres, filho da desobediência? Ele disse um bocado de palavras ao padre Gregório de Matos. Gregório de Matos ouviu as palavras, temeu porque sabia que ele era um bruxo muito poderoso, começou a fazer suas rezas, porque na igreja católica chama-se rezas, né? Começou a fazer suas rezas e tornou-se uma batalha espiritual. Cipriano versus Gregório de Matos. E aquela peleja foi tremenda. Cipriano, Gregório começou a interceder e Deus abriu Cipriano fez que a terra se abrisse em cratéria, e das crateras saía vários demônios terríveis, e ele, Gregório, só orando. Daqui a pouco damos continuidade. E a terra se abriu e Cipriano continuou e foi para atacar Gregório de Matos, e Gregório de Matos atacou com o poder da palavra, da oração, e aconteceu que a terra se fechou e engoliu todos aqueles demônios, porque o poder da oração venceu as forças de Cipriano. E Cipriano perdeu aquela batalha e caiu como morto no chão. E quando ele caiu como morto no chão, Satanás veio com um caixão negro, com mais 4 demônios, um com semblantes, com cabeça de leão, e outros com outro tipo de formas, e ele veio buscar o corpo de Cipriano. Mas só que Gregório de Matos não aceitou. Gregório de Matos disse: ele não está morto. Porque Satanás dizia: eu vim buscar o meu servo, porque ele se entregou para mim, então eu vim buscá-lo. Ele disse: ele não está morto. Gregório fez uma oração e Cipriano levantou. Quando Cipriano levantou, Cipriano mais uma vez amaldiçoou Gregório, e Gregório ficou tão decepcionado, meus irmãos, tão decepcionado, porque ele pegou uma batalha, ele não queria ver a morte de Cipriano, e Cipriano ainda amaldiçoou a Gregório de Matos. E Gregório fechou as portas da igreja e entrou para dentro. E o diabo, Satanás, disse para Cipriano: vamos embora, porque contra esse aí nós não podemos não. E ocorreu de que ele continuou fazendo magia, e um certo homem se apaixonou por uma jovem que era muito bonita. Essa jovem tinha uma beleza esplêndida. A beleza dela era esplêndida mesmo. E o jovem, ele era simples, uma pessoa simples, porém, era uma pessoa que queria aquela jovem. O pai aceitou que ele casasse com aquela jovem, mas a jovem rejeitou aquele rapaz, e aquele rapaz foi procurar o bruxo Cipriano. E o bruxo Cipriano, mais uma vez, deu alguns dias para poder entregar aquela jovem, aquele rapaz, mas ele não conseguiu, porque aquela jovem era uma jovem de oração.
Ele invocou todos os tipos de demônios, mas não conseguiu. Por último, ele invocou o próprio Satanás. E o Satanás disse: eu vou lá, Cipriano. Ele se encarnou como se fosse uma mulher, Satanás, bateu na porta do convento e lá ele começou a falar com aquela mulher e começou a induzir ela, dizendo assim que é bíblico que a mulher se case, unir a seu marido e tornar uma só carne, usou a própria Bíblia. E ela já estava quase convencida. Até que ela continuou com suas rezas e orações. E ela pegou e estranhou essa amiga dela. Ela estranhou essa amiga e ela foi lá, chegou na testa dessa amiga, fez o sinal da cruz e aquela amiga explodiu na frente dela porque era Satanás. E Satanás perdeu a batalha mais uma vez. E foi daí, meus amados e queridos ouvintes, que Cipriano percebeu que havia um Deus mais poderoso. E ele se entregou completamente. Ele viu que ele não podia, e já havia várias vezes, né? Ele não pôde contra Gregório de Matos, o pastor, que é o padre, né? Ele não pôde contra a Clotildes. E agora ele não estava podendo também contra aquela mulher que era uma serva fiel de Deus. Então, ele disse que a partir daquele momento ele estava se entregando a Jesus Cristo. Entregou-se a Jesus Cristo, tornou-se um grande monge, um grande padre, né? Apregoou as palavras de Cristo a todo que chegavam até ele, queimou a maioria dos seus manuscritos, só que como muitas pessoas tinha seus materiais, então algumas pessoas acabaram usando esse material para fazer os livros que hoje nós temos e conhecemos, para poder pesquisar, e outros para fazer o mal. Tem pessoas que têm o livro para fazer o mal. Outros têm o livro para pesquisar e para conhecer as armas do mal e combater o mal. Porque como é que você vai lutar contra o inimigo se você não sabe quais são as suas estratégias? Quais são as suas armas? Quais são os seus critérios? Então, ele acabou sendo um grande homem de Deus, morreu sendo ele e essa jovem, que ele não conseguiu vencer. Ele tornou-se grande amigo dessa jovem, ela tornou-se freira, e os dois foram condenados porque o povo queria que ele voltasse a ser bruxo, queria que ele voltasse a exercer o poder da magia. Tentaram matar ele, lançando em uma graxa quente, e não conseguiram matar nem ele nem a jovem na graxa quente. Então, disseram que ele estava lançando feitiço, que ele estava fazendo bruxaria, por isso que ele não estava se queimando na graxa quente. Então chamaram outro bruxo e mandaram encostar lá de junto da graxa quente, e o bruxo se queimou, foi todo, torrou e morreu. Mas eles não desistiram de matar Cipriano. Então pegaram o Cipriano e o transpassaram pela espada. E a moça também foi transpassada pela espada. E Cipriano foi morto, mas foi morto
se arrependendo dos seus pecados, das suas transgressões. Mas o que eu queria deixar para vocês é que não existe tamanho de pecado que Deus não venha perdoar. Deus perdoa, Deus transforma e Deus muda a vida da pessoa. Hoje tem o livro de Cipriano, tem a sua origem de feiticeiro, que é o próprio Cipriano. Tem a mulher que Cipriano amou, na qual eu falei. Tem a Clotildes, na qual ele não conseguiu vencer. Tem o encontro que ele tem com Gregório, né, de Matos, e não foi. E tem a conversão dele a Jesus Cristo. Ele se converte. Justina era o nome da mulher, na qual ele não conseguiu vencer. Tem a parte que Cipriano ele foi batizado. Tem a prisão de Cipriano e a prisão de Justina. Tem também as magias de Cipriano, as magias de São Cipriano, os trabalhos de amarração, né? Ritual infalível para casar, ritual para homem ser amado e desejado pelas mulheres. A maioria das pessoas, eles sempre, né, mesmo vendo o exemplo que Cipriano deu aqui, se convertendo para a luz, ele vai lá e pende para as trevas, né? Tem o ritual do homem ser amado e desejado pelas mulheres. Tem outro ritual para o homem ser cobiçado por uma determinada mulher. Tem ritual da flor da laranjeira. Tem ritual para saber se foi traído ou não. Tem ritual para descobrir se existe pessoas desejando o mal contra você. Tá tudo no livro de São Cipriano. Ritual do trevo de 4 folhas, ritual para ganhar no jogo, o poder do azevim, né? Ritual do ovo, ritual das almas do purgatório, tem também, ritual da raiz do salgueiro, ritual das simpatias para diversos fins, cruzes e outros símbolos mágicos. E vem orações, né? As orações, depois que ele se converteu, ele faz várias orações, ele faz orações contra o mal, ele faz oração da coroa de espinho e etc. Eu só quero dizer para você que a vida de Cipriano foi... Ele tem todas essas partes, tem a oração da cabra preta, né? Essa daí já faz parte de magia negra. Isso aí são coisas que vocês nunca devem seguir. E eu digo uma coisa para vocês: só leia o livro de São Cipriano se você conhecer a luz, que é Jesus Cristo. Você precisa ler primeiro a Bíblia Sagrada. Você tem que ter na tábua do teu coração a Bíblia Sagrada. Você tem que saber que a Bíblia é inerrante palavra de Deus. E você tem que saber que só Jesus salva, cura, transforma. E você não tem que estar exercendo nenhuma dessas partes de magia, nem branca e nem negra. Você tem que exercer a parte... Se você tiver de exercer, você vai usar para quebrar, para desfazer. Desfazer demanda, desfazer amarração, desfazer maldições, tudo isso. Então aqui encerramos um pouco da história de São Cipriano Capa Preta. São Cipriano Capa Preta é um simples resumo que eu fiz ontem e hoje, para vocês conhecerem um pouco da história de São Cipriano. Vocês só sabem a parte mal,
Mas muitos não sabem que ele se converteu e que ele morreu por amor de Cristo. A todos um grande abraço, que a paz de Deus esteja com todos vós. Shalom Adonai.